A paz e a graça, meus amados. Vamos estudar um pouquinho aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aqui fala a respeito do evangelho em Samaria. O que foi que aconteceu? Jerusalém soube que Samaria estava recebendo a palavra de Deus. Então enviaram Pedro e João, os dois apóstolos. Saiu de Jerusalém para ir para Samaria para orar por todos aqueles que estavam sendo batizados em nome de Jesus. Que bonito, né, meu amado? Então vamos dar uma lida aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12 em diante. Mas como cresce, aliás, em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Escuta só o que acontece. Versículo 13 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, Versículo 13, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Simão já ficou de olho como é que João e Pedro faziam para que aqueles que estavam sendo batizados começou a receber o Espírito Santo. Versículo 14. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Amém? Versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Versículo 17, então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Versículo, escuta só. Versículo 18. Simão se aproxima de Pedro e fala o seguinte. Olha só aqui no versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Versículo 19. Dizendo, dai-me também a mim esse poder para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Versículo 20, Pedro dá uma palavra para Simão. Versículo 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo. Para quê? Que Pedro disse. Para a perdição. Teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois, cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Versículo 21. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Versículo 23, Pedro ainda falando com Simão, dizendo o seguinte, pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aí vem Simão no versículo 24, arrependido, dizendo, respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Simão estava incluído com essas pessoas que foi batizado em nome do Senhor Jesus. E ele também ia receber o Espírito Santo
através de João e de Pedro. Mas, quando vai se aproximando do versículo 18 e diante, até o versículo 20, Simão já vem e oferece dinheiro para Pedro. Imagine se fosse no mundão de hoje, né? Na mão desses profetas de Deus que se diz que é de Deus hoje, hein? Se ele não tinha pegado o dinheiro de Simão na hora, né? Simão não tinha acabado nem de fechar a boca, nem já estava com, né, o dinheiro. Mas Pedro falou para Simão que o dom de Deus não se alcança por dinheiro, igreja. Então tem muitos vendendo o dom que Deus deu para ele por dinheiro. No lugar dele usar esse dom para que alguém receba uma verdadeira palavra a qual possa se arrepender. Por isso que a igreja está cheia de pessoas que não se arrependem, meus amados. A igreja está cheia de crentes que não estão arrependidos de nada. Então, igreja cheia com as ovelhas passando faminta, né? Precisando de um pasto que tenha vitamina, que seja um pasto de verdade. A ovelha não se alimenta. Quem se alimenta de arroz e feijão é o corpo. O nosso corpo se alimenta de arroz e feijão, uma carninha de primeira, quem pode, uma água fresquinha, né? Mas o nosso espírito e alma, ela se alimenta do alimento que Deus envia lá dos altos céus, para que ele venha e entra pela nossa boca e desça para dentro do nosso coração. Esse é o alimento espiritual. Aí você tem força para subir, porque para chegar até lá onde está o Senhor, é subindo, não é descendo. E para o bom entendedor da palavra, o caminho da vida é para cima, para que ele se divide do inferno que está embaixo. Que Deus nos abençoe e peço a você, meus amados irmãos e meus amados amigos, continue se inscrevendo, porque isso ajuda muita gente, tanto a conhecer, tanta gente a conhecer uns aos outros, como também ser amigos e irmãos. E o amor de Deus esteja dentro de nós para que tanto eu como você possa dividir para mim e eu para você. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Aleluia, Jesus.